quem é que eu tô falando dele aqui. Só que eu peguei na tesoura e cortei, porque eu queria jogar a roupa fora, porque a roupa era indecente, entendeu? Não era muito, mas era. Pegava para cima do joelho e era de alcinha, era bonitinho e tudo. Eu ficava assim, eu também achava eu bonita naquilo. Só que eu achava bonito, mas por dentro de mim tinha lá qualquer coisa que dizia: essa roupa não é pra ti, não dá. Tipo assim, um negócio incomodava, tá entendendo? E a gente já sabe o que que é o Espírito Santo a falar. Olha que essa roupa não tá legal. E eu tinha feito uma oração, quer dizer, eu tinha feito várias, para ele limpar o meu roupeiro, tudo que não era para eu usar para tirar, não sei o quê, e não sei quanto. E aí desde aquele elogio, e eu própria, quando punha também, me achava bonita. E eu joguei ele uma vez fora, depois fui e peguei de novo. Eu falei assim, o único jeito que eu tenho para parar de vestir isso é cortando isso tudo. Olha, eu peguei numa tesoura, sentei, retalhei, cortei ele todinho. Porque se não dá para mim, também eu não vou dar para uma pessoa uma roupa indecente. Eu só dou aquilo que eu vejo que eu usaria, vamos supor, se não cabe em mim, aí eu dou, entendeu? Ou se eu não quero mais, porque tenho mais, aí eu dou também, faço doação. Eu mexo com esse negócio aí de doar. Então, o que que acontece? Eu peguei, piquei ele todinho, falei, se eu jogar no lixo, alguém achar, vai usar porque fica bonito, entendeu? Atraente. E no dia que aquele rapaz falou aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e cortar todinho. Não existe mais, nem para mim, nem para ninguém. E aquele era um salto alto. É, ficava bonito. Eu olhava para meus pés, ficava bonito. Até a minha unha foi feita da mesma cor da sandália e tudo, sabe? Tá muito giro. Joguei, cortei a sandália e joguei fora. Porque se eu não conseguia, eu jogava e depois arrependia e pegava. E aquilo nunca saía da minha casa, entende? Eu falei assim, vou resolver esse bagulho, é hoje. Acabou, não tem mais. Marina, mas você tem outras roupas indecentes? Ainda tenho. Mas, por exemplo, eu meti um sítio do meu roupeiro para pôr, tipo roupa para dormir, entende? Eu, eu, eu coloquei na minha cabeça, isso aqui não é roupa ir para rua. Pode ir para rua? Pode. Só que na minha cabeça aquilo é só para dormir, porque não é legal para ir para rua. E só que há pouco tempo eu saí com a roupa na rua, porque todo mundo sabe, todo mundo não. Algumas pessoas saem, não é roupa de dormir, mas como eu não acho como é que fala? Conveniente para mim, então eu considero como roupa de dormir. Ainda tenho, uns apegos assim, sabe? Que eu tô assim, isso, eu não sei. Eu até tenho vídeo gravado aí com roupas que eu acho que não é legal, entende? Mas gravei, já soltei, mas Deus vê que a gente tá lutando com uma coisa, uma hora ele resolve. Porque eu acho que não é a roupa também que vai. Gente, eu tô queimando incenso, tá um cheiro aqui, é para limpar. Desenes... Ai, gente, eu nem sei falar. Desenestizar a casa. Acho que é assim que fala. Se estiver errado, você conserta aí, que eu não tenho tempo não, tá? Eu ainda tenho que fazer ali um arroz, porque hoje não deu.
pro meu fazer, porque ele foi trabalhar para fora de Lisboa e ele não vive aqui, entende? Comigo, ele não vive aqui. Só vem de vez em quando. E ele teve que ir lá, não deu para ele fazer. Então, vamos lá, vamos continuar o negócio aqui. Aí, o eu tô querendo chegar num assunto que eu lembrei de um senhor que ele tinha uma boa casa com um quintal. Gente, tipo assim, era o sonho de todo mundo ter uma casa daquela, sabe? Rechão, com quintal, com tudo, se fosse bem cuidadinho. Nossa, gente, era murado. E o homem não usufruía da casa. O lixo chegava, era lixo, que lixo, lixo. Imagina lá dentro. E ele não dormia nem na casa, só se ele dormia de dia, porque de noite ele estava sempre andando pela rua fora, às vezes até estava com xixi, sempre pedindo tabaco. Mas ele ia na casa dele, eu via ele ir na casa dele, um vezinho. Aí eu falei assim, senhor, o senhor não quer que eu te leve numa igreja para o pastor fazer? Eu era muito igrejeira, sabe? Eu ainda não entendia que eu podia eu mesma orar para mim. Eu pensava que era o pastor que tinha que pôr a mão na minha cabeça. Misericórdia. Aí eu falei com ele, sabe o que ele me respondeu? Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, mas Deus não se importa com causa pequena, não. Coisa, ele falou coisa, mas eu acho que a gente fala causa, né? Pequena, não. Eu falei sim, mas o senhor quer dizer que o senhor é pequeno? Não. O senhor tá aí, mas aí dentro tem uma alma, tem um ser que precisa de ajuda. E ele não liga para isso. Olha, eu passei a orar para aquele homem todos os dias. Eu acho que eu orei, gente, uns 41 ou 44, um negócio assim. Eu tenho apontado na minha agenda, porque tem ali a agenda antiga, que eu ainda não destruí. Mas eu acho que a dele, eu acho que eu já destruí. A dele não, né? Tipo assim, é minha, só que eu vou apontando a coisa que depois eu. O que acontece? Deus ouviu as minhas orações. Você acredita que ao fim eu orando, 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 aí sempre vigiando ele, dando uma espreitadela e não sei o quê. Aí um dia eu vi lá a polícia e um monte de gente a tirar os lixos da casa e tirar ele. Aí eu perguntei, aí eles falaram que ele foi para um lar de idosos para ser bem cuidado, tomar banho, entende? E ele tinha a casa, eu não sei se ele tinha família, eu perguntei, se não tem família e coisa? Ele falou, eu tenho, mas não sei onde eles estão, não. Nem quero saber. É. Mas aí houve um mover. Eu creio que Deus ouviu as minhas orações. Que eu comecei, a partir daquele dia, não tinha um dia que eu não orava por ele. Não tinha um dia. E Deus fez a obra. Limparam e não sei o que, levou ele. Nunca mais eu vi ele perambular. E um monte de saco que ele andava. Uma sacaiada. Quem olhava parecia a dona Maria Mulamba, a senhora. Que as pessoas têm a ideia que a Maria Mulambo é que anda remendada, anda coisa, não sei o quê. Mas vocês têm que ver, gente, as histórias direito, as coisas direito. Não é bem assim. Isso é um espírito de. Como é que se chama? Vamos dar um. Tipo assim, há pessoas que falecem e não conseguem fazer a passagem.
e fica ali usando aquelas pessoas para sobrecarregar. É, pois é. Mundo espiritual, gente, ele conecta conosco. É. E há espíritos bons e há uns maus, porque não conseguiu ainda abrir o olho, não tem visão. Não tem visão, entende? Não tem. E esse senhor, olha, Deus resolveu. Mas na cabeça dele, eu não sei o que aconteceu, por que ele caiu naquela situação. Foi uma pessoa mesmo velhinho, que tem uma casinha, cuidava dela, ficava lá, não. Aquilo foi uma coisa, parece um encosto mesmo. O homem andava a noite inteira, dormia nas calçadas, mijava-se todo, fumava demais. E qual aquela casa? Boa. A casa está fechada até hoje, tudo fechado, lacrado, porque se calhar deve ter familiar e quando é assim, demora, porque tem que pôr no diário de notícia, dá um tempo para ver se aparece alguém. E eu não sei, mas então eu acredito que Deus faz milagre, que Deus, o que eu sou, o universo nos escuta, nos ajuda e tudo, entende? Eu acredito. E pronto, era isso que eu tinha para falar por hoje. Você pensou que eu ia falar besteira, né? Eu tenho uns besteira aí gravada. Besteira não, verdade. É, é verdade. Então, eu fico por aqui, vou fazer o meu arroz. É basmati, eu gosto de arroz basmati. Cheira tão bem. Vou fazer e vou resolver umas coisas. E eu combinei com o senhor de ir lá na loja dele para eu comprar uma transportadora para os meus cães, porque dizem que a lei mudou e não pode ir com os animais à praia, andar no carro sem, como é que chama? Sem a transportadora. Eu tinha transportadora para gato, agora eu até tô com meia transportadora, porque os meus dois morreram já há algum tempo, aí, porque cada um aqui tinha um. Então, os cães nunca teve, porque eu já fui à praia com eles assim, de boa, nunca aconteceu nada. Tem que ter é, ou cinto de segurança. Isso também nós vamos comprar, porque eu não tenho cinto de segurança. Então eu combinei com o homem de ir lá e levar eles, que ele quer ver a medida, para ver. Ele entende do negócio, né? E tem lá é, duas transportadoras que eu gostei, e para ver se cabe a minha IVA. Uma eu sei que cabe o meu filhote, o mais velho que ela, mas o outro eu não sei se cabe ela. Então, então nós vamos lá ver, porque já está combinado. Mas primeiro eu vou fazer o meu arroz, e depois vou lá ter com o senhor, porque eles gostam de praia e eu quero dar um salto com eles lá. Mas para isso eu preciso de cumprir as leis como deve ser. Então, eu fico por aqui. Bom dia. Eu depois, se couber, se eu conseguir fazer essa compra, eu falo com vocês. Claro que eu falo. Eu falo a minha vida toda. Ah, eu conto tudo. Ô, Marina, mas não fala da minha, não, não, da tua, não. Eu respeito a tua vida. A não ser que for coisa engraçada.
Mas está descansado, o segredo está guardado. Agora, a minha eu conto tudo. Só não conto mais porque não tem tempo. Tchau, beijo. Eu vou lá, as minhas compras. Não, vou fazer o arroz primeiro. Que é porque eu tenho ali um taparoé que chegou ontem. Mas não é aquele pequeno, é outro. É uma seguidora que me mandou. E aí eu tô assim, já que a gente tem. Eu vou fazer arroz. E ele tá, o meu filho é assim, mãe, você vai fazer arroz só porque tem o taparoé novo. O taparoé é grande, não é para comer, é para adicionar o alimento na geleira. Então eu vou fazer o arroz para pôr lá, porque o arroz foi pouquinho. A gente, eu é que sei fazer o arroz. Eu saber fazer, eu até sei. A minha maneira. Aí, eles, o meu filho às vezes também faz, mas ele, como tem problema com calor, e eu proíbo ele de ficar cozinhando, porque ele passa mal quando está muito quente, e a não ser que eu estiver em casa, né? Mas caso contrário, eu não deixo. Mas eu quero estrear o Taparoé. Eu depois mostro. O arrozinho vai ficar. Eu vou fazer para o resto da semana. É, vai dar até sexta ou sábado, não sei. É. Ai, Marina, tu é demais. Eu sei, eu sei. Tchau. Eu vou pôr o dedo. A Marina gosta de pôr o dedo. Marina, tu é doida, Marina. Não fala essas coisas aqui, não. Eu vou pôr o dedo no telefone. Tchau.